Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Pedro Junqueira, que eu estou te vendo na tela? Tranquilo? Ei, pessoal, muita saudade de vocês. Espero que o dia tenha sido um dia tranquilo, apesar desse calor todo. E estamos aqui mais uma vez na viração do dia para ouvir o recado de Deus para mim e para você. Então, como eu sempre peço, eu queria que você agora se acalmasse aí, parasse de andar, de mexer. Encontre uma posição tranquila para você ouvir aquilo que Deus tem para falar. Não deixe nada roubar sua atenção, nada te distrair, porque eu tenho certeza que Deus preparou uma palavra mais que especial, como Ele sempre faz. E eu queria deixar uma pergunta para vocês aí. Vocês gostam de viajar? Dá um sinal aí para mim, quem gosta de viajar? Acho que todo mundo, né? Então preste muita atenção no que Deus vai falar aos nossos corações hoje. Que você não se perca nesse pequeno tempo que a gente está dedicando aqui, que é só um complemento daquilo que a gente viveu durante o dia, não é verdade? Nós temos aprendido todos os dias a passar cada minuto, cada fração de segundo, apreciando o que Deus tem feito nas nossas vidas e agradecendo a Ele. Até nas coisas ruins que saem fora do nosso controle, Deus tem algo para falar e nos ensinar. Então eu queria que a gente guardasse isso, que nós guardássemos isso e que a gente agora ficasse bem centrado naquilo que Deus vai falar. É um pequeno momento, como eu disse a vocês, um complemento do que aconteceu durante o dia, do que a gente vem aprendendo, para a gente iniciar a semana com o pé direito, ouvindo e obedecendo aquilo que Ele tem para falar com a gente. Eu queria que vocês mais uma vez fechassem os olhos, que você agradeça a Deus pelo dia de hoje, pelo fôlego de vida, por tudo que Ele proporcionou para você, porque todos nós que estamos aqui, apesar das dificuldades, Deus supriu todas elas. Apesar dos problemas, nós estamos aqui. E, apesar de tudo, Deus não nos abandonou nesse caminho, não é verdade? Então nós só podemos agradecer. Por pior que seja a situação que nós nos encontramos hoje, nós só podemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, suprido, cuidado. Nos mínimos detalhes, Deus tem cuidado de cada um de nós aqui. Nós só podemos louvar e agradecer a Deus cada dia mais por tamanho amor que Ele tem pelas nossas vidas, por cada família, por cada homem, cada mulher, por essa família, filhos de Sião. Então, nesse momento, agradeça a Deus junto comigo, entregue este culto nas mãos dEle, entregue a vida do Pedro, da pastorinha que vai ministrar os nossos corações, entregue a sua família, esse espaço, entregue filhos de Sião nas mãos do Senhor mais uma vez, para que Ele continue nos guardando, que Ele continue sempre sendo primícia nas nossas vidas, que Ele continue sempre sendo a nossa bandeira sempre, sempre, que nada nos roube de servi-lo, de amá-lo, de engrandecer o nome dEle em qualquer circunstância. Você pode agradecer comigo? Você pode orar agora, nesse momento, e entregar esse culto nas mãos dele? Nós podemos agora. Você tem alguma coisa para falar com Jesus nesse momento? Então fale comigo agora. Paizinho, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por estarmos aqui reunidos, Pai. A tua família se reúne para agradecer, para glorificar o seu nome. Pai, obrigado por tudo que o Senhor fez hoje, porque o Senhor tem feito, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado por filhos de Sião, por cada família, Jesus. Que o Senhor continue nos guardando, que o Senhor continue sendo aquilo que nós precisamos ser. Pai, que os nossos corações nunca se enganem e que eles sempre possam decidir em servir ao Senhor. Que nós possamos sempre, Pai, ouvir a Tua voz, entender a Tua voz e obedecer a sua voz. Pai, toma nas tuas mãos a vida do Pedro, que vai ministrar os nossos corações. Toma a vida da pastorinha também, Jesus.
que é o anjo dessa igreja, que o Senhor tem guardado, cuidado, que ela, como sempre, com tanta excelência, possa aqui, Senhor, falar para nós o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Mas eu peço ao Senhor, Jesus, que não seja só mais um domingo, que não seja só mais uma palavra, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para falar com cada um de nós. Porque essa palavra, Senhor, veio direto do seu coração. E eu tenho certeza, Jesus, certeza que ela vai encontrar corações sedentos, Pai. Corações que estão voltados para o Senhor, para ouvir a Tua voz e obedecer a Sua voz. Pai, muito obrigado por este momento na viração do dia. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por não nos abandonar, por vir sempre ao nosso encontro, Pai, mesmo quando nós viramos as costas para o Senhor. Obrigado por não desistir de cada um de nós, mesmo, Senhor, nós tantas vezes queremos voltar para o caminho que não te agrada. Pai, que nós possamos nessa noite dar um sorriso para o Senhor, Pai. Que o Senhor não saia entristecido aqui, que todos aqui desejem, que todos aqui possam, Paizinho, guardar a palavra no coração. E que haja, sim, Jesus, um retorno para Jerusalém. Que nós possamos voltar para o centro da Tua vontade. Que nós possamos voltar para o propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de cada um aqui. Que a Tua palavra, sim, Jesus, possa ser plantada e que ela possa frutificar no coração de cada um dos filhos de Sião. Porque nós sabemos, Pai, que aqui está um exército que o Senhor tem levantado para pregar a verdade, Jesus. Guarda a vida de cada um nesse momento, em especial da vida do pastorinho e do Pedro, que vão ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continue adorando Jesus aí na sua casa. Continue sentindo a presença dele. Continue buscando ele com seu familiar, com as pessoas que estão aí do seu lado. Continue dizendo algo, continue expressando alguma coisa para o Senhor. Não fique parado. Dê a mão para quem está aí perto de você. Vamos adorar ao Senhor juntos, através dessa canção tão especial. Que nós possamos ser ministrados pela letra dessa canção e por tudo aquilo que ela significa para cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção,
doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia verá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, sim, sim. Sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Glória a Deus, aleluia. Abra seus olhos aí onde você está. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha adorado Jesus nesse pequeno tempo. E eu gostaria de hoje agradecer, falando agora de dízimos e ofertas, agradecer essas 5 pessoas que deram uma oferta especial. Muito obrigado você que deu, muito obrigado você que contribuiu. A você que tem sido fiel, muito obrigado. Receba a minha gratidão, gratidão dos pastores também. Que Deus abençoe e prospere você ainda mais, que tem esse coração generoso. Quem pode, faça uma oferta especial. Quem não pode, amém também. Mas seja fiel nos dízimos.
nas ofertas. Deus abençoe vocês. Agora nós vamos ter uma palavra sensacional com a pastorinha. Só você que está animado, está alegre aí na sua casa para receber isso de Deus, receba-la aí com muita alegria aí na sua casa. Pessoal, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graças a Deus pela vida dos que são filhos de Sião. Que bom que vocês estão aqui conosco. E hoje, essa semana, aliás, boa noite, gente. Boa noite quem está me dando boa noite de retorno. Boa noite para todos que estão escrevendo. Essa semana foi uma semana que não foi muito fácil para ninguém que ama de verdade a congregação e os pastores dessa congregação também. E é claro, nada fácil também para esses pastores. De segunda a sábado, nós tivemos uma semana muito cheia de coisas estranhas, de coisas diferentes e muito estranhas. E hoje nós estamos iniciando outra semana, que só Ele sabe dizer como será. Mas em semanas assim, difíceis, complexas, Ele sempre nos esclarece de muitas coisas também. E hoje e amanhã, eu quero até convidar todos que estão aqui para o culto de amanhã, das 9 horas, mesmo sendo o culto de mulheres. Eu queria que toda a igreja, né, que ouve a voz do pastor, estivesse presente no culto de mulheres amanhã. Amanhã e hoje, Deus vai nos dar uma palavra, 2 palavras, né, simples, mas segundo Ele, que responderá a todos os filhos de Sião. E é óbvio que as 2 palavras foram ministradas ao meu coração durante essa semana. E Deus, então, entre muitas outras palavras, mas essas 2 o Senhor me pediu e me ordenou que passasse para a igreja. Na verdade, quem iria pregar hoje era até o pastor Cláudio, não era eu, mas Jesus disse que era para fazer amanhã. Então, cá estamos nós obedecendo novamente. A palavra de hoje, ela vai falar sobre a sua vida e questões que todos nós na vida precisamos estar muito atentos. A de amanhã vai falar sobre Zacar e esse tempo que nós estamos vivendo. São respostas, são reflexões para os que Jesus trouxe até a mim e ao pastor para que, como pastores, pudéssemos cuidar. Então, essas palavras, essas reflexões e respostas são para aquelas pessoas que confiam verdadeiramente na unção que está sobre nós e que nos respeitam como pastores. E essa palavra que a gente vai ministrar hoje, eu e Jesus, ela se iniciou terça-feira, lá no tanque de Betesda, onde nós falávamos ali, seguindo o nosso projeto ali com os meninos, maravilhoso, inclusive. Uma das coisas melhores que eu faço na semana é estar ali com os meninos. E dentro daquilo ali que a gente está conversando, Deus começou a falar comigo essa palavra. A gente está falando sobre a vida. Terça-feira nós falamos sobre a vida ali e sobre o tanto que a vida ela é imprevisível, mas que Jesus sempre nos prepara para todas as imprevisibilidades, se nós quisermos e se nós permitirmos. Além de muitas placas indicativas que Ele coloca no nosso caminho e estabelece na nossa jornada e que, por vezes, nós não ouvimos ou não prestamos muita atenção. E daí as coisas foram se encaixando de terça para cá até que essa palavra, então, ficasse pronta da forma que vai ser ministrada ao seu coração. Eu espero que seu coração esteja voltado para essa palavra, que seus ouvidos estejam atentos
e quero fazer um pedido muito especial. Tenha muito cuidado com a sua mente. Não deixe a sua mente voar, ficar pairando aí pelo ar, pensando outras coisas, outras conclusões, outras coisas que a gente possa estar roubando aquilo que Deus tem para nos falar nessa noite. É só um conselho para você. Queria que você ficasse aqui comigo, de verdade, e quem sabe, depois de refletir sobre essa palavra, por que não mudar a nossa forma, talvez, de agir, de pensar? Nós vamos ficar atentos para essa palavra, porque ela é uma palavra assim, que desse mesmo texto, eu poderia pregar no mínimo de 3 formas diferentes, assim, sem problema nenhum com aquilo que já tem no texto. Mas hoje, o Senhor quer que nós tenhamos atenção para a nossa vida. Bate no seu peito e diga, essa palavra é para a minha vida. Fala isso aí. Essa palavra é para a minha vida, não é para a congregação. Não é para o que está acontecendo, que está tudo sob o controle de Deus e debaixo da obediência dele. Não é para isso. A palavra é para a minha vida e para a sua vida. E para o que você tem feito com a sua vida. E para o que eu tenho feito com a minha vida. Mas essa palavra veio como resposta para a situação que nós vivemos enquanto congregação. O que traz uma segurança ainda maior para nós, uma tranquilidade muito grande. De que filhos de Sião é filhos de Sião. E que Deus ama essa congregação de tal forma que chega a me impressionar. Amanhã, na palavra de amanhã, fica mais claro isso ainda do que hoje. Porque hoje ele quer falar conosco, os filhos de Sião, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Então, Jesus ressaltou 2 vezes para mim, porque eu fiquei tendenciosa a falar dessa palavra pensando na congregação. E ele disse, não é isso que eu quero, sobre isso eu tenho definições. Eu quero que você pregue aquilo que eu quero que você pregue. E o que eu quero que você pregue é que as pessoas precisam ter atenção com a sua própria vida. E é por isso que eu tenho que tomar algumas definições. Então, vamos seguir como ele quer. A vida, gente, é a tipologia de uma viagem. Se você quiser saber se você está ficando velho ou velha, se você está envelhecendo, esse mês nós vamos ter um seminário que ele já está assim brotando no meu coração de uma tal forma que eu assim estou com muita expectativa sobre ele. Amanhã eu vou lançar esse seminário, o seminário do mês de outubro. E se você quiser saber como você está envelhecendo e se está envelhecendo, é se na sua vida começa a haver espaço para reflexão. Se na sua vida começa a haver vários nãos que você vai dar para um, para outro, para algumas coisas, para que você tenha tempo de olhar para dentro e cuidar de si. Se na sua vida você já começa a ter tempo e dedicação para reflexões e pensar melhor sobre você e sobre tudo, você está envelhecendo. Porque esse é um presente que nós recebemos na envelhecência, que é o tema do nosso seminário desse mês. Então, a vida, ela é uma tipologia de uma viagem. Todos nós aqui nesse grupo, 53 pessoas, somos viajantes enquanto vivemos. E isso não é ideia do livro ou do filme O Peregrino. Não, não. Nem nunca assisti, mas sei que tem essa ideia lá. Essa ideia ela é bíblica, porque em Atos, a igreja ela era chamada de o caminho, aqueles do caminho. E também, se é aqueles do caminho, por que a igreja era chamada assim? Porque nós somos aqueles que caminhamos. O tempo todo estamos caminhando na nossa vida. E a vida é comparada a essa viagem. Não é à toa que Jesus também disse que ele era o caminho. E porque a vida ela pode ser comparada a uma viagem, então hoje nós tomaremos posse de uma viagem narrada na palavra para pensarmos em nós mesmos, lembrando que Deus preparou essa palavra para os nossos filhos, os filhos de Sião e os filhos que Deus nos deu, trouxe até nós para cuidarmos como pastores. Reflexões e respostas sobre o cenário e se a gente pode ou não refletir sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos 27, nós vamos fazer a leitura de um texto longo hoje. Atos, capítulo 27. Aliás, antes, gente,
Abra comigo no Atos 23. Vamos ler só um verso no 23. Pega a sua caneta aí para você marcar umas coisas importantes que vão surgir aqui nesse texto. Brilhante, brilhante. A palavra de Deus, ela é brilhante, ela é riquíssima. E hoje nós vamos fazer algo muito simples com esse texto riquíssimo. Mas vamos nos dedicar à leitura total. Atos 23, 11 diz o seguinte: E na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Vou ler numa outra versão para você, que não é a mensagem hoje, porque a mensagem está um pouquinho fora das palavras que a gente precisa para hoje. Olha só em outra versão. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. O que acontece nesse contexto de Atos 23 é muito interessante, porque Paulo teve uma pregação um tanto quanto decepcionante em função do pouco apoio que ele havia recebido das pessoas até que trabalhavam com ele, das pessoas que estavam ali com ele, pouquíssimo apoio. E aí, nesse dia decepcionante para Paulo, que ele não teve apoio, o próprio Deus se apresentou a Paulo naquele local fechado e sozinho e isolado, mas que não impediu que o próprio Deus se apresentasse a ele, se colocasse ao lado dele e dissesse as palavras que ele precisava ouvir naquele momento, que era coragem, e nada mais que isso. Paulo, então, aprende em Atos 23 que quando alguém está passando por uma dificuldade como a dele naquele momento, as palavras que devem ser ministradas ao coração dessas pessoas são desse tipo aqui: coragem. E aí Jesus vai, o próprio Deus vai e fala para Paulo: Paulo, coragem, tem muito o que fazer ainda. Se você testificou em Jerusalém, vim para te falar uma coisa: eu preciso que você tenha coragem, porque eu irei te enviar para testemunhar e testificar de mim em outro lugar. Eu vou te enviar para Roma. E agora vamos para Atos 27. Vamos ler até cansar isso aqui. Vai ser muito bom. Vamos lá. Paulo, então, ouviu da boca de Deus que ele deveria ir para onde, igreja? Para Roma, isso. E como se determinou, verso 1, que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Marque centurião se você tem Bíblia física. Ou se você tiver também no celular, acho bom marcar o centurião, se você quiser ficar comigo aqui nessa palavra, que é resposta para essa congregação. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio é o centurião, tratando Paulo humanamente. Como é que está na sua Bíblia? Está humanamente também? Marque aí, tratando Paulo humanamente. Deixa eu ver como é que está numa outra versão aqui. Aqui está, usando num gesto de bondade para com Paulo. Não sei como está aí, gentilmente. Que lindo, que lindo. Então, ele gentilmente ou humanamente, eu gosto mais da palavra humanamente, porque nós somos seres humanos e precisamos entender a humanidade do outro, e não só a nossa. Tratando Paulo humanamente, lhe permitiu vir e ver os amigos para que cuidassem dele. Como é que está na versão do gentilmente aí o restante? Que permitiu aqui na minha. Ir ver os amigos para que cuidassem dele, para revigorar-se. Olha em outra versão, gente, que coisa linda.
coisa maravilhosa, para que estes suprissem as suas necessidades. Então, revigorar-se, ser cuidado, é a mesma coisa que ter a necessidade suprida naquele momento em que ele é um preso, porque você viu que ele é preso, junto a receber a atenção deles, perfeito. Naquele momento, Paulo está preso e ele está viajando junto com outros presos. Paulo é um prisioneiro de Cristo, mas esse centurião, graças a Deus, que não é crente, né? Usou de humanidade com Paulo e lhe permitiu que fossem aos amigos para que eles cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, marque ventos contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Então, fez uma troca de navios, porque aquele navio já não estava em condições mais, devido aos ventos contrários. E 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante. Marque, não nos permitindo o vento, agora é um segundo vento. Um vento que não permite ir mais adiante. Aí diz a Bíblia, navegamos abaixo de Creta, cidade de Lazéia. 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, marque admoestava, dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, marque incômoda, e com muito dano, marque muito dano, não só para o navio e carga, marque, mas também para nossas vidas. Marque nossas vidas. 11. Mas o centurião, que agorinha mesmo tinha sido humano, talvez porque Deus o usou, mas não era bem, talvez, quem ele era, por isso que é muito complicado como quando alguém é só usado por Deus, porque o que ele faz quando é usado é bem diferente do que ele é na vida e na convivência com as pessoas. E isso é o que nós mais temos, e convivemos. Mas o centurião cria mais no piloto, por gentileza, marque aí, o centurião cria mais no piloto e no mestre, que na verdade é o dono do navio, do que no que Paulo dizia. O piloto e no dono do navio, ele cria, mas no que Paulo dizia, não cria, não. 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. 13. E soprando o sul brandamente, marca, e soprando o vento sul brandamente, terceiro vento. Primeiro vento, vento contrário. Segundo vento, um vento que não me permite ir além. Mas agora, depois da advertência de Paulo, que não foi ouvida, veio um vento que sopra brandamente, que lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas no 14, a Bíblia diz assim, mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Olha isso aqui, olha o outro vento agora. Depois do vento brando, vem um outro que é um pé de vento chamado Euroaquilão. Não existe outro texto na Bíblia onde um vento é nomeado. Guarde aí,
Euroaquilão. 15. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo. Atenção para o 15. E quando o navio chegou nessa condição, não podendo mais navegar contra o vento, dando de mão a tudo. Olha o que eu estou fazendo aqui com as mãos, ó. Dando de mão. Ou assim, ó. Dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Deixaram o barco seguir, deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos deixar esse barco ir à toa. 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem à costa da Sirte, amainadas as velas, assim seguiram à toa. Marque, seguiram assim à toa. Como eles planejaram no verso anterior, assim o fizeram. Seguiram, deixa a vida me levar, vida leva eu. 18. E andando nós agitados, atenção, acabaram-se os ventos. Mas agora, acabou as manifestações externas. Mas agora o que acontece? Andando nós agitados por uma veemente tempestade, marque tempestade. Depois de todos esses ventos, agora não é vento, agora é uma tempestade. Agora as coisas começam a acontecer no interior deste navio. No dia seguinte, por causa da tempestade, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, 19, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. 20. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós, não pequena tempestade, marque, não pequena tempestade. E marque o que vem em seguida. Fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Marque, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, 21, então Paulo, pondo-se em pé, vai para a cena comigo, hein? Depois de tudo isso. Então Paulo, pondo-se em pé, como um bom pastor daquele barco, no meio deles disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim, e não partir de Creta, porque assim evitariam este incômodo e esta perda. 22. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Olha que legal que Paulo está fazendo. Esse verso, gente, é o 22, que parece com Atos 23, 11, porque aquilo que eu recebo de Deus é aquilo que eu também faço ao outro. Paulo era demais. Paulo já viu que a situação estava difícil, falou, vocês deviam ter me ouvido, mas isso não é conversa para quando o barco está desse jeito. Isso não ajuda ninguém. E Paulo, então, faz o que foi feito por ele, pelo próprio Deus. Então, você que está me ouvindo, que quer ser igual a Deus, semelhante a Deus, e ser a top ou o top Deus, aprenda uma coisa. Em tempos como este aqui dessa viagem, você deve dizer palavras de ânimo. Assim como Deus faz com você. O outro também merece palavras de ânimo. E Paulo, então, diz o seguinte: tende ânimo e bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Marca aí, por favor. Não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Até parece que isso é notícia boa, né? Paulo está dando, mas tudo bem. Quem está no mar, no navio, a única segurança que tem é o navio.
Quando Paulo fala isso aqui, eu dei gargalhadas com Jesus, porque eu falei, poxa, já estou me imaginando de prancha ou andando sobre as águas, né? Porque, nossa, eles não vão morrer não, mas o navio vai estrupiar. Aí você pensa, se eu não sei nadar, eu estou frita. E Paulo diz, gente, fica tranquilo, que vocês não vão morrer não, só o navio que vai morrer. Aleluia. Porque esta mesma noite, aí Paulo fala, sabe por que eu estou falando isso? Porque nesta noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, aleluia, a quem eu sirvo, esteve comigo. Ele esteve lá em Atos 23, 11, e parece que visitou Paulo nessa noite também, dizendo, Paulo, não temas. E será que Paulo seria covarde para dizer para o outro que está precisando, você errou, você não sei o quê? Não, Paulo falou, tem de bom ânimo, como ele recebeu. Nós temos que aprender a fazer no público aquilo que nós recebemos no escondido, no secreto. Então, Paulo está dizendo que o anjo diz para ele, não temas. Presta atenção, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Mas ele já estava sendo pastor deles há muito tempo, né? Mas o que o anjo está fazendo aqui com Paulo? Paulo, lembra de Atos 23, 11? Que você estava, que o próprio Deus falou com você, você vai ter que sair de Jerusalém e vai ser enviado para Roma. É projeto meu, mas é projeto de Paulo também, porque ele fala isso na carta aos Romanos. Então, era um projeto de Paulo e de Deus, ou seja, conexão perfeita. E agora o anjo vai ao navio para dizer para Paulo o seguinte, querido, vim aumentar a notícia boa. Lá em Atos 23, 11, eu te falei que você iria para Roma testificar de mim, como lindamente você fez em Jerusalém. Mas eu estou te falando que você não vai só testificar em Roma, você vai pregar para o imperador. Eu vou te colocar diante de César. Mas tem uma coisa, eu te dei por filho todos os que navegam contigo. Você pode dar um glória a Deus aí pela vida do Paulo? Porque essa notícia não sei se é tão boa assim. Depende de quem está navegando, porque no navio já tem um centurião que não escuta Paulo. Não sei se é tão agradável ser pastor nesse navio. Todos que navegam contigo. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. E, contudo, necessário é irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um ou outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de algumas terras. Eu quero que depois você continue lendo o texto para você entender até o fim, quando eu pregar, para a gente não ter que ler até o finalzinho, mas aí é seguindo junto com o que eu já expliquei aqui para vocês. Eu acabei pregando junto com a palavra que estava lendo. Então, vamos só raciocinar uma coisa. Quando Paulo está ali se apresentando para ir para esse navio, junto com outros presos, eu quero que você entenda o seguinte. Duas coisas estão conectadas aqui. A vontade de Deus, que foi falada em Atos 23, 11, e um desejo que era próprio de Paulo. Paulo tinha um desejo dele, pessoal, de ir a Roma, de pregar em Roma, de estar com os romanos. E seria maravilhoso, a primeira coisa que Deus quer nos falar como congregação, seria maravilhoso se todos os nossos sonhos e se todas as nossas vontades estivessem e fossem apenas conexões com a vontade de Deus. E aí vem a primeira pergunta. Todas as suas visões, conexões, projetos, coisas que você anseia, estão em plena conexão com a vontade de Deus para você? E Deus diz para mim, e o meu pai diz para mim o seguinte, na realidade, isso aqui é que seria o que Jesus falou nos evangelhos sobre orar em nome de Jesus. Porque tem gente que pega a palavra, né, e fala, tudo que eu pedi em nome de Jesus, ele vai fazer. Não.
O que Jesus quer dizer para nós no primeiro momento dessa mensagem como congregação Filhos de Sião é o seguinte: não, ninguém pode falar em meu nome o que eu não mandei. Não, ninguém pode desejar em meu nome o que eu não desejo. Não de novo, porque ninguém pode projetar em meu nome aquilo que eu não projeto e jamais projetaria. Então nós, pessoal, nunca podemos querer projetar aqui embaixo, em nós, aquilo que Deus não projetou para nós, porque isso vai dar muito ruim. E nós não podemos decretar embaixo o que Jesus não decretou em cima a nosso respeito. Ou, quem sabe, na palavra, porque tem projetos que vão contra a própria palavra. Mas aqui temos o desejo de Paulo casado com o projeto de Deus e o desejo de Paulo de pregar em Roma, então, reflete o desejo de Deus de que Paulo pregue em Roma. Olha que coisa perfeita, nós precisamos pensar nisso, disse o Senhor para mim. Tudo que nós estamos fazendo, todas as decisões que nós estamos tomando ou pensando em tomar, estão mesmo em conexão com a vontade de Deus ou com a nossa vontade única? Deus está passando muito longe disso. Talvez eu diga que sim, muitos que estão nessa sala, não todos, estão sim, numa conexão perfeita entre seus projetos e os projetos de Deus para essas pessoas. E Paulo estava assim também, e tudo isso é muito perfeito, tudo isso é muito lindo. E eu quero te dizer o que Deus me disse, é só assim que as coisas vão fluir para você como igreja. É só assim que a sua vida vai fluir, não adianta. Se não for assim, não vai fluir, vai perder tempo e a gente já sabe onde é que a gente vai chegar. Em lugar nenhum, voltando bem atrás do que quando nós tomamos tais decisões. Então, é só assim, fazer as coisas em nome do Senhor é fazer aquilo que ele faria. Exemplo, se eu hoje digo que eu vou pregar em nome de Jesus, eu tenho que pregar o que Jesus falou para eu pregar. Porque se eu falar o que eu quero falar, eu não estou pregando em nome de Jesus. Mas graças a Deus, tenha confiança que você está ouvindo exatamente o que Deus quer que você ouça hoje. O que Ele preparou e te chamou para esta noite ouvir aqui nesse lugar. Nesse lugar que se chama Congregação Filhos de Sião. Tudo perfeito, tudo conectado. Mas, gente, atenção você que está com o projeto conectado com a vontade de Deus, como eu também estou. Vocês que estão aí em consonância ao projeto que eu tenho no coração, igual o que Deus tem para mim, eu tenho uma notícia para te dar. Tudo perfeito, tudo conectado, mas o processo para a realização desse sonho, que aqui é pregar em Roma, não vai ser como Paulo gostaria que fosse, mas como Deus quer que seja. Às vezes, como Deus projeta e o jeito que Deus projeta, não é um jeito fácil. Não é um jeito tão legal como a gente gostaria. E não é também, vou te falar a verdade, um jeito que todo mundo aplaudiria. Infelizmente, não. Essa é a história de uma viagem que a gente acabou de ler. E vamos pegar coisas importantes para a nossa viagem. Que viagem? A vida. Essa viagem que você e eu estou fazendo a minha viagem rumo ao meu projeto. Quem tiver nesse mesmo patamar, pega essa palavra 100%. Ela é toda para você. Se você não está, ouve Paulo. Ouve Paulo e para de ouvir o que você acha que tem que ouvir. Que você também vai receber toda essa palavra. Então, essa viagem onde vai se cumprir o projeto de Deus e o projeto de Paulo, que são iguais. Igual quando Deus queria que um sacerdote, um profeta e Ana queriam um filho, para você entender. O encontro de projetos. Deus sonha, Ana sonha e aí acontece. Nós estamos exatamente nesse lugar. Você viu que Paulo é prisioneiro junto com outros presos, mas graças a Deus, gente, graças a Deus, ainda era início da viagem. Quando a autoridade do navio, um centurião, permite que Paulo, que lindo, se junte aos seus amigos para que eles cuidem dele. Paulo é prisioneiro, lembre-se. Paulo tem as limitações físicas dele. Paulo estaria, quem sabe, ferido.
Mas no processo dessa viagem sua, lembra que é para falar da nossa vida, gente? Nesse processo dessa sua viagem, tem amigos que vão cuidar de você. Não vai ser tão fácil, não. Mas tem amigos que vão cuidar de você e Deus sempre levanta pessoas humanas para fazer isso. Precisamos aprender essa lição. Valorizar. Presta atenção que Jesus está falando para vocês, filhos de Sião. Eu não sei o que passa no seu coração, não. E nem desejo. Deus me livre. Mas Deus, ele sabe exatamente o que você está pensando agora. E Deus, ele sabe exatamente também como você agiu durante toda essa semana. Deus, ele sabe exatamente também as coisinhas que você tem ponderado na sua mente e no seu coração a respeito do que você não tem que ponderar. Deus, ele sabe também que você deixou de fazer o que você poderia ter feito nessa semana, quem sabe? Preste muita atenção no que Deus está fazendo e falando. Na viagem desta vida, aprenda a valorizar as pessoas que viajam com você. Valorize os amigos na viagem e na trajetória rumo ao projeto que Deus tem para a sua vida e que está em alinhamento. Estou falando para quem está em projeto e alinhamento, viu? Essa palavra não é para quem está fazendo o que quer. É para quem tem projeto e está lutando. Que são os filhos de Sião, gente. Porque quem não está assim, não está aqui mais. Ou está cogitando sair. Vai ser sempre assim. É assim que Deus vê filhos de Sião e acabou. Então, para quem é filho de Sião, isso aqui é uma verdade. Está lutando. Chora, lágrimas desce. Mas a verdade permanece e aquilo que Deus quer que prevalece. É para esses, os filhos de Sião, que eu estou pregando. E não para quem cogita das coisas da sua própria mente. Não, não. Pense que essa palavra é para consonância. Mas mesmo em consonância, porque esse recado são para os íntimos, esse recado de hoje são para os filhos dele e aqueles que ele entregou para nós cuidar e que nós também temos como filhos. Porque essa palavra veio e foi ao meu coração. Para que passasse para o seu coração. Porque é para isso que serve o pastor, né? E aí, olha só que lindo. Começa viajando e quando para, tem amigos disponíveis para cuidar de Paulo. Mas nós já vemos de cara que os ventos eram contrários. Para qualquer lugar, gente, que o navio apontasse, os ventos eram contrários. Mas isso é porque era projeto de Deus, lembra? Isso é porque o projeto é de Deus e de Paulo, tá tudo certinho, tá perfeito. E porque o projeto é de Deus, os ventos eram contrários. Continua a viagem, como você viu. Veio o centurião, que não vai ouvir o conselho de Paulo, mas vai desprezar o conselho de Paulo. E aparece uma outra característica de outro vento, vento que não permitia que fôssemos além. Depois, mais para frente, nós vamos ver que Paulo, como alguém experiente, diz o seguinte: pessoal, oi pessoal, olha, eu vejo que a navegação vai ser incômoda. Eu vejo que a navegação vai ser complicada. Mas observe que Paulo não disse, Deus me mandou falar, eis que eu digo a vocês. Não, Paulo não disse isso. Paulo está dizendo aqui pela sua própria experiência no que ele bem sabe fazer. Viagens. Ele fez muitas viagens. E ele está dizendo, segundo a experiência dele, não vai ser tranquilo, não. Pode esquecer. Vão ter muitos danos, ó, para o navio, para a carga, mas também para as nossas vidas. O caminho ao lugar da promessa de Atos 23:11 na vida de Paulo acontece nesse momento dessa viagem difícil. Sabe por quê, gente? Muitas vezes, guarda essa frase no seu coração. Só se você puder anotar essa frase para a gente fazer a frase. Anota, muitas vezes a facilidade não confirma o plano de Deus para nós. Muitas vezes as facilidades não confirmam o plano de Deus para nós. Paulo entende que são as dificuldades. Podem, só elas podem
Tem quem sabe, presta atenção nisso aqui, isso aqui é muito forte para a semana que a gente vive. Pode ser que essa tempestade são essas dificuldades que sejam exatamente a evidência de que Paulo está no centro da vontade de Deus. Quem sabe essa viagem difícil, esse momento aqui, não é exatamente a confirmação de que Paulo esteja no centro da vontade de Deus. Jesus disse um dia aos seus discípulos, vou confirmar para você não achar que eu estou falando de mim. Um dia Jesus disse aos seus discípulos, passem para o outro lado. E a Bíblia diz que os ventos contrários se levantaram. Num outro dia, Jesus melhorou. Ele disse, passemos para o outro lado. E a Bíblia diz que os ventos também foram contrários. E agora Deus diz, Paulo, passe para Roma. E a Bíblia diz que os ventos também eram contrários. Pode ser, então, que determinada coisa seja exatamente a prova de que você está exatamente no centro da vontade dele. Paulo diz, essa viagem vai ser arriscada, aleluia. Por isso que Jesus disse que eu hoje teria que pregar para você não desistir. Olha isso. Essa mensagem não brotaria de mim nunca. Jamais. Só quem realmente está perto de mim sabe. Jamais. Mas Jesus disse que eu deveria pregar a você. Não desista. Acorde. Ó tu que dormes. Desperta. Não desanime. Não desanime. Que era necessário pregar, não desanime, não desista. Eu falei, por quê? Ele disse, porque é normal, no meio dessa situação, todo mundo querer desistir. Olha como lá vai o barco. E aí a pessoa pensa o seguinte, é muito difícil ser como Jesus é. É muito difícil viver como Ele quer que eu viva. Nessa verdade, nessa palavra, em Zacar. E Jesus manda te dizer, não desista, porém, esquece, evangelho não é facilidade. Evangelho nunca foi, não tem na Bíblia marcas de evangelho da facilidade. Esquece. Você pode querer arrumar uma conversa atravessada para você provar e fazer o que você quer, mas você sabe que não é verdade. Porque evangelho não é facilidade, nunca será. Jesus está dizendo, não desista homem, não desista mulher, mas escute, é assim que vai ser. A mensagem vai continuar a mesma, porque não existe evangelho da facilidade. Paulo disse, a nossa vida estará em risco. E que problema tem isso para Paulo, hein, gente? Que já disse o que da vida dele? Que morrer para ele era lucro? Mas espera aí, e o que Jesus falou de que quem perder sua vida vai acontecer o quê? Alcançá-la. Então, por que nós estamos tão preocupados assim? Não desista. Não desista porque é assim que vai funcionar. Aleluia! E às vezes Jesus diz que alguns de nós, ele diz tanta coisa que eu jamais saberia de vocês, jamais. Ele diz que alguns de nós aqui dessa sala, sabe o que ele diz? Que você fica pedindo, às vezes, para ele, de forma indireta, que ele abra os seus olhos, para que você possa ver exatamente como será. E sabe o que Jesus disse para mim? Que ele não pode fazer isso. Porque se ele, de verdade, abrisse para nós, para muitos de nós, essa conexão, esse projeto seu e dele, e como tudo isso vai acontecer, talvez nós não aguentaríamos e talvez nós não suportaríamos. Sabe por quê, meus irmãos? É verdade. É que a cada momento, para quem está em consonância, há uma guerra pela sua vida. A cada momento, há uma guerra pela sua mente. A cada momento, há uma guerra pelo teu espírito, pela tua alma. E o vento é muito grande, ventos maiores virão sobre nós. E Paulo diz, gente, acorda, vai ser difícil. Eu também estou nessa. Mas o centurião diz, Paulo, querido,
Eu posso ver a cena, gente. Paulo, querido, calha a boca. Aqui você não é pastor de nada, não. Paulo, querido, calha a boca. Eu sou a autoridade aqui. Ou seja, a autoridade sobre a minha vida está sobre mim. E eu vou acreditar e vou dar ouvido para pastor Paulo, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vou acreditar nisso, não. Eu vou acreditar é no piloto. Eu vou acreditar é no dono do barco, que sabe exatamente como é o barco. E eu quero te dizer uma coisa. Nas tempestades da sua vida e da minha vida, é bom que a gente comece já. Para não ver uma família arruinada, como eu já vejo e já estou vendo diariamente várias famílias arruinadas. Depois de ter ouvido durante toda a pandemia sobre família, sobre converter coração de pais a filhos e de filhos aos pais. Mas o que eu estou vendo na prática são famílias completamente diferentes disso que a gente aprendeu. Não tem pai nem mãe nenhum convertendo coração a filho nenhum. Está bem distante disso. Muito distante. E isso começa dos pais, não é dos filhos. E ponto final. Assim como os pais são grandes e nós somos pequenos, sempre será assim. É sempre do pai e da mãe que parte, não dos filhos. Prestem atenção nessas coisas. E aí, tá aqui falando, né? Não vou ouvir, não. Mas na tempestade da vida, é bom que você comece a ouvir quem tem experiência e quem tem vida com Deus. E quem tem experiência com Deus para te dar conselho. Tem mais de 270 pessoas nesse navio. Onde está isso? Lá no verso 37, lá embaixo. Depois você vai ler. 270 pessoas que depois Deus falou, entreguei tudo para você. Mas Paulo tentou ser pastor. Mas o centurião está dizendo o que para Paulo? Cala a boca. Cala a boca, Paulo. Cala a boca, pastor. Você não manda na minha vida, não. Cala a boca, mãe. Cala a boca, pai. Seu pai e sua mãe sempre serão grandes. Você é sempre pequeno, moço. Moça, esquece isso. Cala a boca, pai. Cala a boca, mãe. E eu vou só te falar uma coisa. O dia que você continuar não respeitando quem já viveu o seu futuro, nem futuro você vai ter, moço. Nem futuro. E isso é muito claro na vida de muitos de nós. Muitos. Paulo não está dizendo para não ir. Ei, pois Deus mandou ele ir. Era para ir. O que Paulo está dizendo é, cuidado. Seu pai, sua mãe, seu pastor não estão dizendo para você, não seja feliz, não. Não estão querendo que eu seja feliz, não é isso. Sabe o que é que seu pai, sua mãe, as autoridades da sua vida estão sempre falando para você? Seja feliz, mas mistura felicidade com fidelidade a Deus. Mistura os dois Fs. Felicidade com fidelidade. Seu pastor não te ensina, presta atenção, porque ele quer mandar na sua vida, não. Sabe por que ele te ensina? Estou te falando, pode acreditar. Sabe por que eu te ensino hoje? Porque cada pastor, diz a Bíblia, vai ter que dar conta das almas que foram confiadas a ele. É só por isso. E por mais nenhum outro motivo que um pastor te ensina. Perante Deus é simples demais. Nós teremos que apresentar conta dos poucos que vão ficar conosco. E é por isso que eu vou continuar ensinando, porque é função, porque é papel, enquanto eu estiver pastora. E aí a gente fala, pastor, e ninguém tem que intrometer na minha vida. Não, isso é complexo, você vai ter que mudar de religião. Sabe por quê? Porque o evangelho é Deus se intrometendo na sua vida. Ou você não percebe? Porque a Bíblia é Deus se intrometendo na sua história. Porque a cruz é Deus se intrometendo entre você e a morte. E como é que você não quer que ninguém intrometa na sua vida? Ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mete a colher, sim. Antes que a faca seja intrometida lá. Mete a colher, mete a Bíblia, mete qualquer coisa. Antes que a faca seja introduzida. Essa é a função de pastor. Mas eu não quero não que intrometa na minha vida. Então, busca outro caminho que não seja Jesus. Porque Jesus intromete, sim, na nossa vida, através das autoridades que estão sobre nós. Paulo vai aconselhar, mas aí ele ouviu o quê? Cala a boca, pastor. Tudo que pastora está falando, você está acreditando, mulher?
Vai idolatrar pastor agora? Isso é conversa que a gente escuta, gente. Faz 10 anos. Quem não quer mudança não quer ouvir pastor mesmo, não. Claro que não, gente. É muito simples a conta. Põe para correr e fica livre disso, porque não quer nada com Jesus, não. Depois, Paulo fica quieto, porque quando o pastor a pessoa manda ele calar a boca, porque isso é feito de várias formas. Sabe o que a gente faz? Cala. Não tem outra coisa para fazer, não. Cala a boca. Mas aí vem um outro vento sul. Depois da advertência, Paulo falou, vai dar pau. Essa família vai ficar arruinada, eu já estou vendo. O que acontece? Vem um vento sul bem brando. Sabe o que isso quer dizer? Tá vendo? Viu? Paulo falou que não ia dar certo. Paulo falou, mas olha aí o vento que veio. Veio um vento brando. Dá pra gente ir. Vamos seguir nossa viagem, porque o vento está calmo. Cuidado com os ventos enganosos. Jesus está dizendo para você, filho de Sião, cuidado com os ventos enganosos. Vai ficar brando agora, mas você pode aguardar que o que Paulo falou vai cumprir. O vento ficou brando e o vento enganou o pessoal. Mas a Bíblia diz, eu não aguentei, que não muito tempo depois. Podia falar muito tempo depois, né? Mas não é não, gente, é sempre pouco tempo depois. Nunca é muito tempo depois. É sempre logo após a tal decisão, é sempre logo após a tal tentativa de fazer a minha vontade e não ouvir o que Paulo falou, é que apareceu um pé de vento, diz a Bíblia, chamado Euroaquilão. Em outras Bíblias, vento do Nordeste. Ventos contrários, ventos que limitam a viagem, e agora, depois disso, um vento brando. Mas agora, gente, veio o Euroaquilão. E é a vida, né? A viagem rumo ao nosso propósito é assim. Gente, nunca vi nome de vento na Bíblia. Primeira vez que eu tô vendo. Eu falei, Jesus, o que é isso? Que história é essa de vento Euroaquilão? O senhor nunca deu nome ao vento. Ele falou, não, esse é para confirmar uma coisa. Esse é forte, filha. Esse é vento que já atingiu outras pessoas e vai atingir outras também. Filhos de Sião, preste muita atenção no que Jesus está dizendo. Esse vento, ele vem depois do brando, quando você faz o que você quer. Esse vento, tá tudo bem. Nossa, eu tô ganhando bem, eu tô bem financeiramente. Minha casa tá em ordem. Que se dane o resto. Oferta especial. Pelo amor de Deus. Mas é logo depois dessas coisas que a gente pensa, toma decisão e até não fala, fica só no coração, mas muitas vezes reflete no comportamento e até no desrespeito. A gente nota isso fácil para todos nós, até a gente mesmo, né? E aí, depois do vento brando, vem esse e ele falou, filha, esse é o seguinte, ele vai já atingiu muita gente, viu? E vai atingir mais. Mas esse é bom olhar que esse que eu chamo de Euroaquilão já destruiu quem tentou ir na onda dele contra ele. Agora, vai destruir mais. Por isso eu dei nome a esse vento. Eu falei, uau! Então, esse vento são ventos que já atingiram outros, são famosos. Jesus disse que, sabe aquele vento famoso? Já tem fama na congregação? Aquele mesmo estilozinho famoso, é isso aí. Ele já atingiu uns e vai atingir outros. E a destruição será total. E a Bíblia diz que o navio não poderia mais navegar. Perigo é agora. É que depois desse vento, pá, que foi porque não ouviu, sabe o que acontece? É aí que a gente cede a esse vento e não pode. É aí que agora a gente pensa, deixa aí de mão, sabe por quê? Aqui, ó, o sujeito fala assim, aqui, ó, já tentei para esse lado, não deu certo. Eu sinto isso também às vezes. Já tentei para outro lado, não deu certo. Tem gente que você tenta de jeito A, não dá certo. Jeito B não dá certo. Jeito C também não dá certo. Não tem jeito.
Aí a pessoa pensa, já que eu não consegui mesmo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Cuidado. Cuidado, moço, cuidado, moça, jovem, que está me ouvindo. Cuidado. Quem não se submete a ninguém, quem não tem nenhum tipo de governo acima, quem não se submete a nenhum tipo de leme na vida, se tornará alguém muito complexo. Quem não se submete às ordens não tem direção e não serve de exemplo para ninguém. Paulo tenta avisar, mas ninguém ouve. Insistem obstinadamente em fazer exatamente o que pretendiam fazer. Deixa aí à toa. Vamos lá empurrando com a barriga essa história toda, que tem muita coisa debaixo do tapete, tem que ser conversado. Vamos deixar esse trem rolar. Paulo tenta avisar, mas ninguém ouve. A pergunta nessa noite talvez está assim, é isso mesmo. Eu falo e ninguém me ouve. Para você que pensou isso, Jesus tem uma pergunta. E quem é que te fala nessa terra? A quem você ouve? Mas agora, eles deixam mesmo, gente, porque é obstinado. O povo é obstinado. Deixa o navio ir à toa. O que acontecer, aconteceu, gente. O que acontecer, aconteceu. Eu não tô nem aí, nem aí para as placas indicativas, que sempre falam, mas eu nunca ouço. Agora, é muito fácil eu ouvir quem é da minha laia, não é? Hein, gente? É muito fácil eu ouvir quem fala exatamente o que eu quero. Semelhante sempre cola com quem? Com semelhante. Ao invés de você fazer amizade com a Érica, você quer fazer amizade com quem? Por que você não pede a Lu para ser sua amiga? Hein, gente? Ou então fala assim, dona Hélida, eu quero ser sua amiga íntima. Não. Você não vai ver isso acontecer. Né? Não, por que você não vai ver? Pastora, deixa eu ser sua amiga, mas como, gente? Se a minha presença já incomoda a pessoa, não pode. Às vezes a presença de uma pessoa já mostra para nós um tanto de coisa que a gente não quer ver. Então a gente vai colar com quem é o quê? Igual a gente. E aí, ao invés de você colar com quem você tem que colar, você cola com quem você não tem que colar, que fuxica igual você, que conversa fiado igual a você, que não tem análise de quem era antes você e a sua família, para quem é agora você e a sua família, que tem memória fraca de quantas visitas recebeu, de quantas coisas Deus já fez por vocês nesta congregação, e a gente vai esquecendo. Não ouve e deixa a vida me levar. Sabe o que Jesus mandou te falar? Essa mensagem é uma mensagem de amor, viu, gente? Não é de exortação. Jesus está tomando um cuidado, ele está tendo um cuidado conosco hoje, começando pela minha vida, mas comigo foi a semana toda. Tenho vários testemunhos. É um cuidado e um zelo dele conosco, dizendo o seguinte, não faça isso. Faz isso não. Faz isso não. Eu fico olhando o pessoal que é pai e é mãe que tem filho para criar. Esse pessoal tem que ter muita atenção, gente. É boca fechada e fazer o que Jesus está pedindo para vocês fazerem. Porque, como eu disse, nossos filhos precisam de estar juntos conosco aqui nesse lugar. Os nossos filhos precisam dessa palavra. Nós precisamos amar mais aquilo que Deus nos deu. Nós precisamos. Jesus está falando, escuta, não desiste não. Não deixa o barco rolar na sua vida, não. Lembra do projeto. Lembra daquilo que tem que estar em consonância, se não está certa. Mas se você já está segura, aí é para mim. E que seja para vocês também. Segura, Juliana. Segura firme. Não se entregue. Não se abandone. Olha que lindo. Não se entregue. Não se abandone. Olha quanto Deus acredita no examine-se. Não se entregue, não se abandone. Não existe negócio de deixar a vida me levar. Não permita que isso aconteça na sua mente e no seu coração. Mas peça ajuda, procure quem pode te ajudar. Não se entregue, não se abandone. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles foram à toa, sim.
projetaram deixar sem direção e assim fizeram. Mas você pode projetar isso para a sua vida. Mas vai dar ruim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus está te falando, eu não. Só estou sendo porta-voz. Escuta aqui, família. Escuta. Por mais inteligentes, sábios, poderosos, famosos e ricos que qualquer um de nós aqui pensemos que somos, eu vou te dar um conselho. Se submeta à autoridade. Se submeta a um reino, se submeta a uma direção, se submeta à palavra de Deus, porque nenhum desses itens pode salvar a sua casa. Depois nós vemos que começaram as perdas, que com certeza vão acontecer. Danos no navio. Inclusive, Jesus falou que o navio nem vai se salvar, né? Paulo falou. Caindo sobre nós, depois, uma não pequena tempestade, porque o que está ruim, agora vai piorar. Era só vento, né? 4 tipos. E agora vem uma tempestade não pequena. Então, ventos contrários, guarda isso. Ventos que não nos permitem ir além. Ventos que enganam, logo após a advertência, soprando brandamente. Ventos famosíssimos, hein? Que já atingiram a outros esta semana. Que não vem atingir você também. Aí você fala, não, aí começa o evangélico agora. Não, porque eu estou em Cristo, eu não estou em crise. Mentira. Nós estamos em Cristo e em crise. Nós estamos nos dois, igual Paulo. Paulo estava em Cristo, mas estava em crise ou não estava? Estava. Nós estamos nos dois, em Cristo e em crise. E está tudo bem. É assim que funciona. Porém, quando a tempestade vem, gente, tem uma coisa. Agora nós estamos falando de uma coisa que vai atingir por dentro. Não é mais vento por fora que balança barco, não. Agora o negócio está atingindo mesmo. Está aqui dentro. Agora é interno. Agora não é vento. Agora vem de cima uma tempestade, vem do alto uma tempestade que vai te fazer abaixar. Que vai fazer esse barco agora ter que abaixar-se. E a Bíblia diz que é nesse momento que está registrado no texto que todos perderam a esperança. Que todos perderam a esperança da salvação. Eu fico muito chocada, porque quem escreve esse livro é Lucas. Lucas é um médico. O médico está dizendo, todos nós perdemos a esperança. Todos nós somos quem? Nós, eu, Lucas, Paulo não, você vai ver. O centurião, os escravos, os presos, o piloto, o dono do barco, estava todo mundo sem esperança. E quando a esperança de todo mundo acaba, dá uma glória a Deus que Paulo se levanta, dá uma glória a Deus na sua casa. Graças a Deus pela palavra que Deus entrega nesta noite para a sua vida e para a nossa vida enquanto congregação. Quando tudo está difícil e alguns perdem a esperança, Deus ainda levanta uma voz para dizer algo para nós. E é o que está acontecendo hoje, nesta noite. Eu fiquei muito tendenciosa a pregar essa palavra como se o navio fosse a congregação e nada de nossa vida. Mas Jesus falou, não, eu estou falando da vida deles e da importância da sua voz na vida deles. Porque quando a gente pensa que Deus não está precisando de pastor, é na semana que você está pensando assim, graças a Deus, que ele fala, não, eu te levantei e eu ainda não te dispensei. É hora de abrir a boca e falar o que eu quero que você fale. E eu estou aqui cumprindo com ânimo e com muito amor aquilo que ele me pediu para esta noite. Ei, acorda, tem de bom ânimo, não perca a esperança. Paulo fica em pé em nome deles e em meio deles e disse, ó, eu tenho que falar. Que pena que vocês não me ouviram. Que é chato falar isso. Mas depois Paulo faz o que ele recebeu. Ele disse para o povo assim, olha, gente, tenha bom ânimo. Por gentileza, não fiquem como vocês estão. Peraí, tenha bom ânimo. Mas aí você fica olhando, gente, bom ânimo por quê, né? Bom ânimo nessa semana, Jesus. Bom ânimo, 14 dias sem comer e sem beber, porque o verso 33 vai falar que tem 14 dias que eles não comiam nem bebiam. Bom ânimo como? Aí ele fala, porque a vida de nenhum de vocês se perderá. Você pode glorificar o nome do Senhor?
Eu creio nisso também. A vida de nenhum de vocês se perderá. Somente o navio. Eu quero que você vá para a cena comigo agora. Quem pode ir para a cena comigo agora? Esteja nesse barco. Talvez você já até está, igual eu. Esteja nesse barco, a cena desse barco. Pau quebrando, 4 ventos, tempestade agora que está fazendo, o navio abaixando. O pastor Paulo, de novo, que já tinha falado que foi mandado calar a boca, né? Não quer saber o que Paulo está falando. Paulo. Agora Paulo se levanta de novo para falar o seguinte. Ninguém vai morrer, gente. Mas o navio, anota, ele vai se arrebentar. O navio vai morrer, mas nenhum de vocês vão morrer. Deus manda vocês ouvirem isso nessa noite. Jesus tem que mandar alguém para falar um trem desse, e a pessoa que vai falar um trem desse que eu acabei de falar, igual o Paulo falou naquele texto, tem que ter muita certeza de que é Deus que está falando. Porque imagina só, você está num navio, gente, lá no alto mar, você tem pavor. E de repente, você pensa, alguém fala com você assim, Paulo só dá notícia ruim, gente. Olha aqui, vocês, fica tranquilo, vocês não vão morrer não, mas o navio vai se estrepar. Aí você fala, e eu vou pegar o quê? A prancha? Eu vou ter que agarrar um pedaço de madeira? Eu não sei andar sobre as águas, Paulo. Mas Paulo está dando uma notícia ótima. A notícia ótima de Deus é essa. Nessa noite também. Essa é a notícia. E aí ele vai te ensinar o que você vai fazer. Paulo é demais, esse texto é muito lindo. O navio é a segurança momentânea. Eu já consegui me imaginar andando sobre as águas, que era o único recurso. Porque na idade que eu estou para respirar e nadar, não sei se eu ia dar conta por muito tempo. Se não tivesse um bote salva-vidas, que de cara parece que não tinha, eu acho que eu ia morrer. Mas ele falou que ninguém morreria, eu não aguento isso. E por que não? E por que não andar sobre as águas, hein, gente? Jesus me perguntou, porque ele é assim. Ele tem uma fé que só ele mesmo pode ter. E por que não andar sobre as águas? Por que o desespero? Ele está dizendo, Paulo está dizendo, e eu estou te dizendo, depois de ter sido ministrada, a minha fé não está no navio. A minha fé está em quem me entregou o projeto Congregação Filhos de Sião. Guarda no seu coração. A minha fé, enquanto pastora dessa congregação, ela não está no navio que eu navego. Ela está na convicção que eu tenho no meu coração de por que esse projeto nasceu e de onde ele se originou. Aleluia! Dá um glória a Deus aí, você que é filho de Sião, porque essa palavra ela é exclusiva para filhos de Sião. Dá glória a Deus aí onde você está junto comigo. E aí, ele disse, o navio pode até se perder, mas ninguém morre, não. E nessa mesma noite, de todos esses ventos, de toda essa água que veio rolando depois, onde todo mundo já perdeu a esperança, o anjo de Deus disse Paulo, não aguento Paulo, não. Paulo ainda por cima vai falar assim, gente, esse dia aqui, eu não sei se Deus se apresentou a vocês, mas a mim ele se apresentou. Como já se apresentou outras vezes lá em Atos 23:11, né? E se coloca ao meu lado e me diz coisas que eu preciso saber para continuar. Nesse mesmo dia, nesse mesmo confusão toda, ele se apresentou a mim e disse, vim te consolar de novo e te dizer que é mais do que você possa imaginar. E não menos. Você não só vai para Roma, mas você vai pregar diante do imperador. Aleluia! Ele diz, gente, a presença de Deus esteve comigo. Creiam no que eu estou falando. Vocês não vão morrer. Filhos de Sião, creiam no que eu estou falando para vocês. Nenhum filho de Sião vai morrer. Só os que se suicidam. Esses vão morrer, claro, né? Tire essa preocupação e essa desesperança dos seus ombros nessa noite. Tire essa preocupação
e essa desesperança dos seus ombros e seja um instrumento para alguém na sua viagem. E seja instrumento para alguém que está pensando em morte, profetiza a vida. Diga, ele esteve comigo, ele me avisou do perigo, mas ele também disse que eu pregaria, que aquilo que ele sonhou para mim vai acontecer, mas que o navio vai sim se estrumbicar, por outros motivos, que está no barco mesmo. Ninguém ouviu, ninguém quis escutar, eu tenho que tomar as minhas providências. Semana e palavra de respostas a nós, os filhos de Sião. Abre um parênteses aqui, porque agora Jesus pediu que eu abrisse esse parênteses para dizer algo para vocês, além dessa palavra que já é tão linda que Jesus trouxe ao nosso coração. É que nós, como congregação, nós vamos chegar aonde Jesus quer que a gente chegue. Guarda isso no seu coração, nós vamos chegar aonde Ele quer que a gente chegue. E Ele nos avisou, viu, gente? Agora eu vou falar para você da congregação. A mim, Deus me avisou de transições que ocorreriam em breve, dentro da congregação, que envolviam coisas assim, aqui dentro, eu, o pastor e o Pedro, que haveriam transições e que eu confiasse e não temesse. E que mais? Ele estava me preparando uma rede para que eu pudesse descansar e usufruir de todo o trabalho que eu já tive em 10 anos com vocês. Aí eu pergunto, com essa semana que eu tive, parece com essa palavra que Deus liberou sobre a minha vida? Não. Não mesmo. Mas Ele me lembrou. Quando Ele veio a mim com esta palavra, Ele veio a mim para dizer essas coisas. E Ele disse, lembra que eu te falei que eu vou transicionar e muita gente vai encrespar? Não é para você se preocupar. Já já você vai encontrar a sua rede. Aí eu falei, obrigada, Jesus. E faço esse parênteses para você que é filho de Sião. Esteja tranquilo. Está tudo do jeito que Jesus quer que esteja. Aleluia. E nós, como congregação, e quem está comigo, nós que estamos juntos aqui, nós vamos chegar aonde Jesus quer que a gente chegue. E eu creio que vai acontecer exatamente do jeito que Ele me falou. O que Ele te disse, o navio vai se estrumbicar, mas ninguém vai morrer. Mas a morte é evidente quando o navio, nós estamos nele. Sim, mas eu guardei essa palavra no meu coração. 14 noites. Lançaram um prumo no chão depois, lançaram as âncoras no chão. E aí o pessoal pensa, bom, se freou o navio, não vai acabar com tudo. Estão sempre pensando que Paulo está doido, sempre pensando, né? Não vai ser como Paulo falou de novo. Paulo se levanta de novo, terceira vez, e fala assim, gente, dica do dia. Tem 14 dias que vocês não comem, né? Pois agora eu te falo, comam, porque vocês vão ter que nadar. Quando o barco está quase freando, o navio quase ancorando, pensando, tá tudo jóia. Paulo fala, não tá tudo jóia. Comam. E eu digo para você também, comam, porque não está tudo jóia. Tem muita coisa para acontecer ainda estranha. Comam, comam, filhos de Sião. Comam muito, principalmente essa palavra que eu estou liberando sobre a vida de vocês. E Paulo me deixa muito animada quando eu leio isso e Jesus libera isso para nós como igreja. Por quê? Porque Paulo agora está falando da saúde do pessoal. Paulo já pregou para a alma, Paulo já pregou para o espírito e Paulo está pregando para o corpo, exatamente como a gente faz aqui. A gente cuida de vocês integralmente, sempre pregamos para a alma, para o seu corpo, para o seu espírito. É assim que tem que ser e é assim que nós vamos continuar a fazer. Glória a Deus, porque Jesus diz essas coisas para nós. Paulo diz, não, se vocês não nadarem, aí vocês vão morrer. Mas como Jesus falou que ninguém vai morrer, então nadem. E para nadar, comam, porque gente fraca não vai nadar, não. Gente fraca não vai nadar, não. Gente fraca vai ter que arriar. E não é pouca gente que arreia no meio do caminho, gente. Ou arria. Tia Dorita me diga. O pessoal teve medo dos presos fugirem. Foi o maior reboliço. Os soldados tinham medo de ser mortos, porque toda vez que um preso foge, gente, quem morre é o soldado. Lembra quando Paulo e Silas, as prisões se abriram e o soldado queria se suicidar? O carcereiro?
Aí Paulo falou, não faça isso contra a sua vida. Ninguém vai fugir daqui. Paulo pregou a mesma mensagem, falou, ninguém vai fugir. Todo mundo vai nadar, todo mundo vai se salvar. Se chegar lá, vocês contam, façam as contas. E foi dito e feito, estava todo mundo lá. Então, escute. Deus te deu as pessoas que estão com você. Tá vendo esses quadradinhos que você vê aí na tela? São as pessoas que, por enquanto, Deus nos deu como pastores para cuidar. Nós ainda temos uma função com este povo. E vamos exercer com todo amor e com toda coragem, que só Jesus pode fazer brotar no nosso coração. E nós mesmos não conseguimos produzir. E nós vamos fazer exatamente assim como Jesus está orientando, mas amanhã tem outra parte. Amanhã Deus dá o retrato dessa congregação para nós. Ele tirou uma foto, um clique, ele fez um clique e me mostrou. Ele me mostrou, ele falou, minha filha, ou vai ser assim, ou vai ser assim, não tem mudança. Segue firme. Segue firme como eu tenho te falado. Deus te deu essas pessoas que estão com você. Então, olhe, você é responsável pelos seus amigos? Sim. Você é responsável pela sua família? Sim. Você é responsável por essa congregação? Sim. Você é responsável por essa congregação. Você é responsável por todos que navegam com você, e não somente um ou dois, mas todos. Todos são nossos. Tenham cuidado, eu finalizo. Que é só até aqui que Deus entregou. Queria terminar o texto, ele não deixou. É até aqui que vocês e eu precisávamos ouvir. Tenham cuidado, filhos de Sião, com as decisões que vocês tomam, estão pensando em tomar e que Deus já está sinalizando que vai vir desgraça sobre a vida da família de vocês. Tenham cuidado com as decisões que vocês tomam que vão prejudicar a própria casa de vocês. Procure ter cuidado neste tempo com qualquer decisão, mas não só com isso, porque Jesus diz qualquer pensamento, qualquer motivação. Então, avaliem. Hoje eu também avaliei, fui ministrada na terça, na quarta, essa palavra, e ela só foi concluída hoje. Tomem cuidado com as decisões, vejam se elas estão conectadas com os projetos de Deus. A Bíblia diz que aquele ou aquela que sabe e pode fazer e não faz, comete pecado. Tenha cuidado com todas essas coisas. Porque a congregação, ela permanece, meus irmãos. A congregação, ela se reúne em qualquer lugar. No livro de Atos não existia templo. Estejam tranquilos. O que você não pode se esquecer é do que você está arrumando nesse tempo, nessa semana. O que você está arrumando? Portanto, guardem essa palavra e prossigam. Volto a dizer, você que tem projeto conectado com o projeto de Deus, tem muita gente aqui que tem, gente. Quem são? Vou repetir. As pessoas que estão nessa congregação conosco, que nos respeitam como pastores e acreditam na unção que está sobre as nossas vidas, que não está fazendo reunião em casa ou fora de casa para falar mal dos pastores e de autoridades. Eu estou falando dessas pessoas que estão bravamente lutando. E eu sou testemunha das 54 que estão aqui como pastor. Eu posso dizer quem está caminhando, quantos degraus já subiu, se não está retrocedendo. Eu sou testemunha como pastora de todos vocês. Então, eu estou falando para você que está lutando comigo, junto conosco, comigo, com o pastor Cláudio, com o pastor Pedro. Nós precisamos acostumar com o pastor Pedro. Ele faz parte das transições. Então, o que nós estamos fazendo? O que Jesus está falando conosco? Filha, filhas, filhos, sigam, prossigam, porque a viagem vai ser incômoda. Mas você vai chegar lá. Eu me alegrei muito com essa palavra. Eu espero que você também se alegre. Porque a intenção dessa palavra foi exatamente alegrar você. E trazer para você um ânimo novo. Mas te dizer que muitas vezes,
como essa semana. Gente, e olha que Deus prepara a gente para tudo, né? Ele prepara. Mas graças a Deus pelos humanos, que sempre nos apoiam, nos ajudam com uma palavra, com uma oração, com uma perguntinha, como vocês estão. Isso tudo colabora para que nós sejamos cuidados para todo o processo. Eu agradeço a todos que ao menos fizeram uma ligação para nós essa semana, perguntando como nós estávamos. Isso é bem como a gente faz com vocês. É bom retribuir, porque a gente sempre pergunta, quando vocês estão vivendo qualquer tipo de problema difícil, ou a gente chega rápido, ou a gente está sempre acompanhando. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam essa semana, de verdade. Obrigado, porque são os humanos, os amigos ovelhas que Deus prepara sempre para cuidar de nós, que tem esse olhar sobre nós. Muito obrigada. E eu estarei junto com vocês, que continuarem conosco nessa mesma jornada incômoda, porque isso não vai mudar. Mas na certeza de que é exatamente esse incômodo que revela para mim e para você hoje, que nós estamos no centro da vontade de Deus como congregação. Mas não vai ser fácil, nem sempre nós vamos compreender. Não compreendemos muitas vezes os caminhos que Deus quer que a gente tome. Não compreendemos certamente exatamente tudo aquilo que Deus gostaria que nós compreendêssemos. Mas nós confiamos naquilo que Ele veio a mim a dizer. E é isso que eu passei para você nessa noite. E eu acredito que estará no seu coração. Feche os seus olhos. E vamos agradecer a Jesus por esse projeto que Ele nos deu como propósito pessoal, que acontece em conjunto com a congregação. Onde nós nos reunimos como corpo, onde nós nos reunimos como aqueles que estão seguindo em viagens incômodas, com perdas, com danos, não somente aos navios, mas também nas nossas vidas. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu
Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperada eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena. Ai, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, obrigada. Vamos começar de novo, gente. Vamos começar de novo. Dizendo para Ele. Não compreendo os teus caminhos. Não, Jesus. Muitas vezes não. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas, pelas águas das fontes. Desesperando eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Mas desesperado, Eu te busco, sim, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia verá de chegar, oh, quando eu e
você nos encontraremos com Ele naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar a meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, 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 Jesus, valeu, 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 valeu. Continue agradecendo a Jesus por essa palavra. Continue agradecendo a Jesus, que está sempre presente conosco, em todas as viagens. Na viagem da sua vida, no cruzamento dos projetos. Eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra poder me ouvir e ficar feliz.
eu tenho você. Eu vaguei o mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Pai, que nas viagens, Pai, de todos os que estão presentes, o Senhor seja percebido, que o Senhor seja percebido em todas as circunstâncias da nossa vida. Que não tem nada sem tu. Nada mais me importa, só o teu amor. Me encontrou, sarou minhas feridas e me trouxe de volta pra casa, de volta pros seus braços de amor. Eu só tenho seu Espírito Santo. Eu só tenho você. Eu só tenho você. Eu vaguei no mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Oh, papai, eu tenho você. O mundo lá fora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Obrigada, Jesus, porque se faz percebido nessa noite. Se faz percebido nessa congregação. Se faz percebido em todas essas circunstâncias. Queremos te ver e queremos te perceber, Jesus. Porque você é muito especial para nós. Aleluia! Glória a Deus. Eu espero que você tenha aproveitado esse momento para fazer o que você tinha que fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e encha você de paz. Amém? Deus abençoe vocês. Um beijo. Até amanhã. Eu espero todos vocês no culto das mulheres amanhã, para entender o retrato da congregação que vocês fazem parte. Beijo! Gente, hoje é aniversário de Vanessa, né? Esqueci de falar. Um beijo, Vanessinha! Parabéns para você, lindeza! Bruninha,